Gravando. Ok. Vamos iniciando então a nossa última aula da nossa jornada da felicidade. Mais uma vez, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Obrigado por estarem conosco durante todo esse tempo, desde que está hoje aqui na nossa jornada, né? Uma convidada da nossa querida Anitta, né? Então, tão querida quanto, seja bem-vinda. Obrigado, Rodrigo, Odete, Jaira, Vânia, minha queridíssima Vânia Falck. Vamos avante. E hoje é a nossa última aula, cravados aí, 24 de maio, nosso sexto encontro. Parece que foi ontem, 19 de abril, na verdade. E aí, de repente, nós passamos 6 semanas e chegamos no nosso último encontro, né? Dessa jornada, né? A gente vai se encontrar mais vezes, né? Dando uma recapitulada aqui, como é que foi essa jornada, o que a gente viu durante essas 6 semanas, né? Nós começamos falando sobre missão de vida, né? Ser ou não ser, eis a questão, foi o tema que nós trouxemos nessa aula, falando sobre a importância de nós reconhecermos a razão do nosso existir, o porquê nós estamos neste mundo, e como essa percepção, ela impacta em tudo aquilo que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. Depois de mergulhar nisso, depois de vocês terem aí levado uma missão, né, uma tarefa, digamos assim, para casa, de escrever qual era a missão de vida de vocês, o nosso segundo encontro, ele veio com essa afirmação, né, o que você quer ser quando crescer, né? E aí a gente falou, saiu uns 2 R's a mais aqui, vai sair na gravação, não tem problema, depois eu corrijo no material gráfico. Então, naquela alusão de olharmos para o futuro e percebermos o que nós queremos ser em algum tempo, né? Então, eu até fiz a provocação em 12 meses, o que você quer ser. É importantíssimo a gente ter essa visão do futuro, de olhar para frente e saber o que nós queremos. E aí, quando nós fazemos isso, nós estamos vislumbrando uma jornada. E nessa jornada, né, na aula 3, nós perguntamos o que é muito importante para você. Né? O que você não abre mão, o que você não negocia. E na terceira aula nós falamos sobre valores. Né? Valores é aquilo que é muito importante para a gente. Em tudo que nós fazemos, nós temos por base os nossos valores. Seja no trabalho, seja na nossa vida, num aspecto mais particular, mais pessoal, família, sociedade. Nossa vida, ela é recheada por valores. E para a gente entender o que são valores, é aquilo que é muito importante para a gente. Então, quando nós estamos caminhando na nossa jornada, o que é muito importante, o que se torna relevante, e aí eu apresentei para vocês uma série de valores também, instigando vocês a poderem descobrir, né, ou poder relacionar quais eram esses valores. E a nossa aula 4, eu trouxe a pergunta para vocês, né, o que você tem nas mãos? Nós falamos de recursos. Muitas vezes a gente deixa de começar alguma coisa porque a gente não tem, na nossa mente, né, na nossa percepção, a gente não tem aquilo que nós precisamos para realizar algo. Mas, na verdade, tudo que nós precisamos, nós temos, tá? E muitas vezes a gente começa de uma forma muito simples, né? Muito simples. Então, eu, ao longo dessa jornada, vou percebendo que outros recursos são importantes e aí eu não tenho, então eu vou criando uma forma de poder obter esses recursos para poder alcançar a visão. E a nossa jornada, ela tem como foco a nossa visão, né? Qualquer coisa que a gente vai fazer, requer, gente, um processo de mudança, né? Seja mudança literal, física, né? Mas também mudança de comportamento, mudança da forma como eu penso, né? A gente vai passar aí por uma jornada e vai exigir da gente uma visão futura, né? Então, vai pedir da gente uma transformação. E se a gente perceber todos os dias, nós estamos vivendo esse processo de transformação, né, naquilo que nós estamos fazendo. Tá? Então, se eu vou fazer uma transição de carreira, ou se eu vou me aposentar, ou se eu estou numa cidade e vou para outra,
ou se eu quero adquirir novos comportamentos, tudo isso vai exigir da gente uma visão, porque a gente vai deixar de ser quem nós somos hoje para ser alguém diferente no futuro. E na última aula, eu trouxe a pergunta: o que te impede de ser feliz? E nós falamos sobre os pontos de atenção que nós devemos ter na nossa jornada. O que pode distrair a gente de sermos aquilo que nós queremos ser? O que pode fazer com que a gente tire o foco? Né? Aqui eu trouxe a metáfora de estarmos dirigindo enquanto estamos olhando o WhatsApp. E o quanto isso é perigoso para a gente. Né? A gente sabe que a direção não combinam, porque a gente pode causar um acidente, a gente pode ferir alguém, a gente pode se ferir, a gente pode tirar a vida de alguém, a gente pode perder a nossa vida por causa de uma distração no trânsito. E assim como no trânsito, também são em outros aspectos, né, das nossas jornadas, né, da nossa jornada de vida. A gente pode ter alguma coisa que tire a nossa atenção, que nos distraia, ou vai atrasar a nossa chegada, ou vai fazer com que a gente perca a direção daquilo que nós estávamos trabalhando. E a nossa aula de hoje, a pergunta que eu trago é: o que você ganha? Quando você alcança a tua visão, quando você chega no lugar que você deseja, o que você ganha com isso? Poucas pessoas têm o hábito de perceber os valores que estão por trás daquilo que nós queremos conquistar. E hoje nós vamos falar sobre conquista, né? Sobre o ter. Né? Nós falamos a nossa jornada toda sobre ser. Alguns falam que é mais importante ser do que ter. Entretanto, hoje eu trago uma visão para vocês de que ter e ser tem o mesmo peso. E nós precisamos manter um equilíbrio sobre ter e ser. Né? Sobre termos resultados e de estarmos conectados com a nossa essência. Então, em tudo que nós estamos buscando alcançar, seja um resultado de trabalho, de relacionamento, tudo aquilo que nós queremos alcançar, tudo aquilo que nós queremos conquistar, nós devemos perceber o que existe por trás disso. Um exemplo. Eu estou trabalhando numa empresa e agora eu quero mudar para outra empresa. O que eu estou ganhando com isso? Alex, eu estou perdendo a minha faixa salarial, ela está diminuindo. Mas eu ganho qualidade de vida. Eu vou ter mais tempo para mim, eu vou poder correr de manhã, eu vou poder ter tempo mais com a minha família. Tá? Então, essa nova conquista traz para essa pessoa algo que é muito importante: qualidade de vida. Né? Ou então, eu vou mudar para outra cidade. O que você ganha mudando para outra cidade? Eu estarei mais perto da minha família, né? Eu vou estar num lugar onde eu sempre quis morar, né? Eu vou comprar uma casa. O que você ganha confiscando a tua casa? Alex, eu vou ter agora, é uma realização pessoal. Eu vou ter segurança, eu vou ter conforto, tá? Então percebam, tudo aquilo que nós queremos conquistar, existe um valor por trás. E quando nós queremos, identificamos esses valores, o que de fato nós estamos ganhando, essa visão, ela se torna mais, digamos, mais palpável, mais instigante, né? A gente vai estar ali focado, né? Vai estar com mais foco, porque a gente sabe exatamente o quanto custa o esforço que a gente tem que exercer para poder conquistar aquilo que a gente quer conquistar, né? E a pergunta que a Vânia traz, que a gente trabalhou lá na segunda aula, o que de melhor pode acontecer? Né? Então, tudo aquilo que nós estamos buscando conquistar, trazer a pergunta: o que de melhor pode acontecer? Né? E eu pergunto para vocês, né? Quando realmente começa a nossa jornada? Toda vez que vocês forem pensar em algo para executar, uma jornada para vivenciar, né, pensem nela como um mapa.
E tudo que nós fizemos na nossa jornada da felicidade, em cada aula, eu apresentei para vocês um elemento do mapa da felicidade, né? O descobrir qual é a tua missão de vida, o que que você quer ser, o que é muito importante, quais são os recursos, o que pode tirar o teu foco e a aula de hoje. O que você ganha quando você alcança a tua visão, tá? Então, quando realmente começa a nossa jornada? Ela começou quando eu me despertei e sei porque eu estou nesse mundo. Ela começou quando eu escrevi a minha visão. Em que momento isso começa? Eu digo que uma jornada, né, e a nossa jornada da felicidade, ela começa quando nós nos despertamos para viver algo diferente. Toda jornada que você vai iniciar na vida, né, ela começa quando você tem o despertar ou o chamado para fazer alguma coisa diferente, né? E aí eu trago a pergunta para vocês, a pergunta que eu faço para mim constantemente. Qual rumo tomar na vida? Se eu estou falando de um mapa, de desenhar esse mapa, qual rumo que eu quero tomar na vida? Eu vejo muitos pais hoje em dia preocupados com seus filhos jovens, né? Aí na geração XYZ, né? Na geração Z, porque esses jovens não sabem o que fazer da vida e os pais aí, muitos pais da minha geração X, preocupados, né? A minha época foi diferente, vocês são todos jovens ainda, né? Mas a minha época foi diferente porque com 14 anos a gente já entrava no mercado de trabalho, era estudando, era trabalhando, era fazendo mil e uma coisas e parece que a gente já tinha uma visão, a gente já sabia o que queria. Pelo menos se não soubesse, os pais da gente já colocavam na nossa mente que a gente tinha que ser alguma coisa, né? Mas a gente meio que já sabia qual era o rumo que a gente queria na vida. E muitas pessoas hoje ainda não sabem. E tá tudo certo, porque Jornada da Felicidade está aqui para ajudar neste sentido, tá? Todas as aulas estão lá no YouTube e essa também vai estar durante um bom tempo, para que você possa perceber e outras pessoas possam perceber qual o rumo que eu quero tomar na vida, qual é a direção, qual é o lugar que eu quero chegar, né? Então, aonde eu quero estar? É como se eu estivesse num navio, num barco, ali navegando e olhasse, pegasse uma luneta para olhar lá para frente, para ver se eu vejo alguma terra, para ver se eu vejo muito além do que os meus olhos limitantes estão vendo. Então, eu pego esse recurso para olhar lá para frente e ampliar a minha visão, né? Então, qual é a luneta que a gente pode utilizar para poder ampliar a nossa visão e entender aonde nós queremos estar, né? E o que eu preciso levar nessa minha viagem? O que eu preciso levar? Quem são as pessoas que podem estar comigo, né? E outra coisa, quando eu chego nessa ilha, nessa terra, qual é o tesouro que eu quero encontrar? Então, quando a gente estabelece uma visão, a gente precisa entender uma coisa: a gente está buscando alcançar um resultado, ou mais resultados. Se nós estamos escrevendo um mapa da nossa felicidade, nós estamos indo buscar um tesouro. E que tesouro é esse? Que tesouro é esse que você está buscando? Então, já que você sabe qual é o rumo que você quer na vida, olha lá para frente agora e pensa. Se você agora, navegando no teu oceano, encontra a ilha que você está buscando, qual é o tesouro que você quer encontrar nessa ilha? Qual é o resultado que você está buscando? Se a gente não estabelece objetivo, se a gente não sabe qual é o resultado que nós queremos alcançar, de nada vai valer a nossa visão do futuro. É por meio das nossas conquistas que nós sabemos que nós alcançamos a visão que nós estabelecemos lá na aula 2. Então, quando eu digo
que eu quero ser reconhecido como um agente de transformação, eu preciso saber quantas pessoas foram impactadas, quantas empresas eu alcancei, quantas palestras eu ministrei, quantos cursos eu fiz, quantas jornadas, quantas pessoas passaram por essa jornada. Então, eu preciso estabelecer metas, objetivo. Esse é o tesouro que eu estou buscando como um desenvolvedor humano, né? Se você está estabelecendo objetivo para a tua família, qual é o resultado que vocês querem como família daqui a 12 meses? Se você está buscando, está colocando um objetivo profissional, em que parte do mercado você quer estar daqui a 12 meses? O quanto você quer estar ganhando? Aonde você quer estar morando? Né? O que é mais importante para você quando você alcançar esse objetivo? De repente, eu mudo de trabalho, ganhando talvez mais, acreditando que teria qualidade de vida e não vou ter. Tive mais dinheiro, mas não tive qualidade de vida. E aqui há a importância da gente poder ter um equilíbrio entre ter e ser. Muito falamos, muito se fala sobre ser, e também muito se fala sobre ter. Como é que eu tenho equilíbrio? Porque viver de propósito é lindo, mas uma coisa que nós precisamos entender. Para viver de propósito, nós precisamos de capital, nós precisamos de recurso. Então, a gente precisa manter um equilíbrio entre esses dois pilares. Nem muito ter, nem muito ser sem ter, e aí a gente vai se equilibrando. Tá? E por falar nisso, eu quero compartilhar uma coisa com vocês, bastante importante. Deixa eu ir abrindo aqui, enquanto isso, eu quero fazer um convite para vocês antes que eu esqueça, né? Eu já quase ia esquecendo de gravar a aula hoje. Alex sendo Alex, deixa eu abrir aqui, tá? Espera aí que eu só vou mudar de tela rapidinho. Uma coisa que eu estou realizando agora, no mês de julho, e eu quero trazer vocês para mergulharem. Aqui a gente está falando sobre ter e ser de uma forma muito especial, tá? Então, aqui faz parte do meu processo de agente de transformação. Eu vou só dar um zoom aqui. Aberto, já abriu aqui. Tá? Aqui, né? Bom, esse é um programa que eu já realizei de algumas vezes, mas essa versão é a versão que brotou no meu coração lá em 2018, né? Em 2018, quando eu pensava nessa coisa de transformar o mundo, que eu estava já trabalhando a minha transição de carreira, pensando na minha entrega, pensando em como eu posso ajudar as pessoas da raiz, né? Em nível de raiz, lá de baixo, para a gente ter uma transformação bem impactante. Nasceu no meu coração e eu digo que isso é algo como se tivesse vindo do céu. O programa chamado Identidade. E essa versão do Identidade, diferente de todas as outras, eu estou chamando de jornada espiritual, tá? Espiritual de essência, de conexão com o nosso melhor, de conexão com aquilo, com a nossa missão de vida, tá? E eu estou realizando essa versão dias 9 e 10 de julho. Ela é uma versão presencial, ela vem numa espécie de retiro, então a gente começa no sábado, mergulha e só sai no domingo, tá bom? E o que que a gente tem aqui, tá? Olha só como essa programação tá muito bacana, deixa eu entrar aqui. Tá dando para ver, né? Identidade Jornada Espiritual é um evento de 2 dias, onde você se conectará com a sua essência, percebendo seus potenciais e oportunidades de crescimento, vislumbrando a abundância que pode ser vivida e objetivar novos resultados em sua vida. É exatamente isso que eu estou falando, entre ter e ser, estabelecer o que eu quero e me conectar, viver em essência. Né? O que a gente vai ver? Primeira coisa, a gente vai se desconectar do nosso cotidiano. Né? A gente vai dar um modo avião no telefone
embora lá tenha Wi-Fi, pegue sinal, mas é interessante o modo avião no telefone. A gente se desconecta do mundo, né? A gente vai compreender qual é a nossa missão de vida, a gente vai mapear o nosso estado atual, a gente vai entender por que nós estamos desse jeito, e aí a gente vai perceber o que impede a nossa evolução, e a gente vai olhar e perceber o que pode ajudar a gente nessa evolução. Vamos ver técnicas sobre tomar decisões assertivas, direcionadas, né, com objetividade, com clareza, saber lidar com as mudanças que surgem, né, e desenhar o nosso mapa espiritual. Desenhar esse mapa que traz equilíbrio entre ter e ser, tá? E aí a gente vai saber, então, como trilhar essa jornada, como trilhar esse mapa, tá? Bom, já que estamos aqui, deixa eu falar. Você ganha nessa imersão. Eu trago aqui alguns valores, eu tenho um super presente para essa turma, tá? Terminou a jornada espiritual, tem um momento de uma mentoria de 1h30 comigo, depois da imersão, que tem um valor de 400. Tem a diária da hospedagem, de sábado para o domingo, que está no valor de 330. Vocês estão tendo acesso já à jornada da felicidade, então quem não passou por esse processo e compra o jornada espiritual, ele ganha a jornada da felicidade. E tem a imersão identidade e jornada espiritual, né? E aí no valor de 1.247. Então observem que aqui tem um presentaço para vocês. Cada item desse tem um valor para vocês verem o volume de tudo isso. A gente vai ter ferramentas de aplicação, vai ter coffee break, pensão completa, você não vai preocupado com nada. Só bota o telefone no modo avião e dá o mergulho na jornada. Tudo isso custa 3.537, tá? 3.537, mas você só vai pagar de duas formas. Ou você paga 12 de 122, que fica 1.187 à vista, ou você paga 12 de 128,97, que fica 1.247 à vista. Qual é a diferença, Alex? Né? Eu estou dando bônus aqui da mentoria, da hospedagem, né, do acesso às aulas, tá? E tudo isso vai ficar ou por 1.187 ou por 1.247. E aí a diferença de valor é a hospedagem, ou quarto individual ou quarto simples, tá? Esse evento, a jornada, Identidade Jornada Espiritual, vai ser realizado aqui em Nísia Floresta, na Lagoa do Bonfim. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês só o lugar, o espaço. Conexão total com a natureza. Né? E enquanto abre aqui, o que a gente vai ter lá? Bom, como eu disse para vocês, esse é aqui, tá? Esse é um programa que eu criei com muito carinho, né? Então, a gente vai ter prática de meditação no próprio auditório, mas fora do auditório. A gente tem hora para começar, mas a gente também tem hora para terminar, porque a gente vai precisar descansar. Mas a gente vai ter prática na lagoa, tá? Então, deixa eu só mostrar aqui para vocês. É um lugar lindo, a lagoa lá. Tem um pouco da estrutura, tá? Então, eu queria mostrar aqui, tem os quartos, mas eu posso mandar. Eu vou mandar todas essas informações para vocês no grupo. Mas é um lugar muito bonito, onde a gente pode estar se conectando com a natureza, mas principalmente se conectando conosco mesmo. E eu já tive lá presencialmente. Esse é um lugar muito fantástico, tá? E um lugar que eu visitei justamente para poder separar um momento especial na identidade jornada espiritual. Tá bom? Então, eu vou mandar as informações no grupo e fiquem atentos lá e falem comigo, tá joia? Vai ser agora em julho, dias 9 e 10. Então, voltando para cá, né? A gente precisa entender qual é o rumo que nós queremos seguir, para entender aonde nós queremos estar, para saber o que a gente vai levar, né? Inicialmente, aquilo que é extremamente necessário, mas principalmente, fixem isso. O que nós temos que fixar na aula de hoje?
O que eu ganho quando eu alcanço a minha visão? Quais são as conquistas que eu quero ter? E aí, olha que interessante. A nossa transformação, ela ocorre durante o nosso processo, durante o processo da nossa jornada. Não é ao final da jornada. Não é quando a gente alcança a nossa visão, não é quando a gente tem os resultados que a gente quer. Mas a nossa transformação, ela começa a partir do momento em que a gente decidiu ser alguém diferente. Por que que a nossa transformação começa ali? Porque primeiro eu passei pelo processo de recusa, eu aceitei aquele chamado, eu aceitei aquele fazer alguma coisa diferente na minha vida, e ali eu já começo a ser testado. Eu já começo a ser provado. E o quanto mais eu me coloco disponível, aberto, amplio a minha visão para esses testes, para essas provocações que a vida trará, e eu supero, eu passo por esses desafios, eu transponho, ali eu estou passando pelo meu processo de transformação, né? Era como andar de bicicleta. A partir do momento que eu decidi andar de bicicleta e comecei a criar musculatura na perna, né? Mesmo que as rodinhas patinassem ali, eu começo a um processo de identificar qual é a força que eu preciso ter para poder fazer a bicicleta andar. Assim, é toda a jornada, tudo aquilo que a gente quer viver na vida. E a nossa transformação, ela é durante todo esse processo. No final da jornada, o maior prêmio que a gente recebe, além das conquistas que nós estamos buscando, é a nossa transformação. Então, independente do tamanho do desafio que você tenha nesse teu processo, eu vou te dizer uma coisa: continue firme nessa jornada. Nada pode ser capaz, a não ser a nossa própria mente, de sabotar esse processo de transformação. As dificuldades vão vir, as adversidades surgirão, mas elas surgirão para nos tornarmos mais fortes, para a gente testar novas habilidades, para a gente treinar, né, novos comportamentos. E à medida que a gente vai testando, treinando, esse é o momento em que nós estamos sendo transformados. Tá? Aqui a gente traz o equilíbrio entre ter resultado e ser a nossa essência. Duas coisas importantes na vida, né? A gente alcançar os nossos resultados sem se desconectar com a nossa essência. Quando a gente se desconecta da nossa essência, as coisas ficam meio distorcidas, a gente fica cheio de conflito interno. Então, por que que muitas vezes nós estamos brigando conosco mesmos em alguma coisa que a gente está realizando? Tá? Muitas vezes pelo processo de recusa, mas muitas vezes porque a gente está se vendo fazer o que nem a gente acredita. Se tem conflito de valores, para, não avança. Rever se o que você está buscando é realmente algo importantíssimo. Enquanto, vou trazer uma fala aqui, né, de São Paulo, não do time de futebol, né, mas lá do apóstolo Paulo, uma das falas que eu gosto do Novo Testamento. Enquanto a paz não for o árbitro do teu coração, não avança. Não avança. Enquanto a paz não for o árbitro do teu coração, não avança. Nós precisamos ter o equilíbrio entre aquilo que nós estamos querendo conquistar e a nossa essência. A gente não pode, em momento algum, se desconectar da nossa essência. Isso significa que a gente nunca se desconecta. Nos desconectamos, sim, e eu, particularmente, quando me desconecto, parece aquela rádio que não consegue achar a estação, fica cheio de ruído, né? Na minha época, na de vocês não, porque todos vocês já pegaram TV de LED, plasmas, né? Na minha época, a televisão tinha um negócio atrás que a gente chamava lá, uma caixa grande, né? O tubo de imagem, né? Em que a gente não conseguia sintonizar,
e o canal ficava lá passando a cena, né? Isso é desconexão com a nossa essência. A Vânia fala, quando a gente não está conectado com a nossa essência, vem um sentimento de que estamos sem rumo, perdidos. E, na verdade, nós estamos, né? Nós estamos, quando a gente se desconecta da nossa essência, nós estamos perdidos, nós estamos sem rumo, porque a gente se desconectou daquilo que é mais importante, tá? Então, por isso que eu digo, nem só ser, nem só ter. Equilibrar os dois. E eu vou dizer depois o porquê disso, né? Perceba o que está por trás das tuas conquistas, tá? Então, tá pensando em conquistar alguma coisa, como eu disse no começo da aula, tá? Tem um tesouro, essa menina está olhando para um tesouro. Será que ela encontrou o que ela queria? Será que ela está conectada com o que realmente, qual é a essência dela? Lá com a missão de vida dela? Ela agora abriu e está vendo e está sendo a visão que ela teve. Então, o que que eu ganho com cada conquista que eu tenho? O que que eu ganho com cada conquista que eu tenho? Sabe quando começa o ano que a gente faz a nossa lista de desejos? Próximo ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu entro na academia, eu começo o regime, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Seja o que for, entendeu? Os nossos objetivos. Começa a tudo que você for colocar de coisas que você quer realizar, começa a perceber, o que que eu ganho com isso? Qual é o valor que está por trás de cada desejo desse para o próximo ano na minha lista? O que que eu ganho quando eu tenho no final de semana só o tempo com a minha família? O que que eu ganho no dia em que eu boto o meu telefone no modo avião e não quero saber de rede social, de nada, e vou ter um tempo só para mim? O que que eu ganho quando eu termino a jornada da felicidade? No último encontro que é hoje. O que que eu ganho quando eu faço uma nova especialização, um novo curso, seja o que for? Comecem a responder para si mesmos o que vocês ganham com cada conquista que vocês têm. Isso dá mais valor, dá mais sabor àquilo que estamos buscando. Sabem por quê? Porque é por meio de como conquistamos nossos resultados que demonstramos o nosso verdadeiro propósito. Eu vou repetir. É por meio de como conquistamos os nossos resultados que demonstramos o nosso verdadeiro propósito. Por que que eu trouxe essa frase hoje? Porque muitas vezes nós estamos falando de propósito sem saber como realizá-lo. Propósito não é um sonho. Propósito não é um ideal. Propósito não pode ser utopia. Nós vamos realizar o nosso propósito por meio de todas as nossas conquistas, em todos os aspectos da vida. E sabe o que está permeando tudo isso? Os nossos valores. Aquilo que nós temos de mais importante. Valores que trouxemos da nossa infância, que herdamos dos nossos pais, dos nossos mentores, valores, né, coisas importantes que nós fomos percebendo ao longo da nossa jornada até o momento de agora. E é por meio de tudo que nós estamos realizando até hoje que nós demonstramos o nosso propósito de vida. Muita gente não sabe dizer, eu não sei qual é o meu propósito de vida. Eu quero viver de propósito. Olha para o que você está fazendo. Quer saber o que é mais importante e como é que você está gastando o teu tempo, o teu recurso? Olha para a fatura do cartão de crédito. Olha para o que você tem consumido. Ali está aonde a gente está dispensando os nossos recursos, o nosso tempo, o que que a gente está fazendo com o de mais precioso a gente tem. É por meio de como conquistamos os nossos resultados que demonstramos o nosso verdadeiro propósito. Essa é a minha entrega para vocês na aula de hoje. E aqui eu trago
uma frase que eu fiz lá para a aula 2 e quero fechar essa aula de hoje com essa última frase. Saber para onde ir nos conecta ao sentido da vida. Não sentido de saber, de entender, mas o sentido aqui no coração, de sentir a vida, no meio de tudo que nós estamos realizando, manifestando a nossa essência para o mundo por meio de tudo que nós estamos fazendo em casa, no shopping, no trabalho, na fila da padaria, seja onde você estiver, aonde a tua essência possa ser manifestada. E é nesse mergulhar que eu estou preparando esse conteúdo lá para julho, para a gente poder mergulhar na nossa essência, para a gente entender o que, que nós estamos fazendo nesse mundo e sermos a diferença que faz a diferença. Se você ainda não se sente conectado com esse sentir, não tem problema. Eu não sei quanto tempo a gente tem para se conectar com esse sentir a vida. Mas se nós estamos respirando, ainda dá tempo de sentir a vida. A gente, talvez nós sejamos passageiros aqui. Nós somos, né? Independente da religião, mas nós somos passageiros. Muitas pessoas falam do o momento que a nossa jornada nesse mundo começou, o momento em que ela pode terminar, e que o período mais importante é o intervalo entre esses dois eventos. O que nós estamos fazendo agora. Nem ficar preso, como eu disse lá atrás, no passado, nem cabeça muito presa no futuro. É importante planejar, mas é a gente ter um estado de presença em perceber o aqui e o agora. Então, se a gente sabe para onde a gente vai, a gente está conectado com a nossa vida, com a nossa razão de existir. E aí, eu pergunto para vocês, como foi a nossa jornada da felicidade?